Frações equivalentes. São frações equivalentes, pessoal, aquelas frações que são representadas por números diferentes. Observe, são representadas por números diferentes, mas têm o mesmo valor quantitativo. Opa, não entendi foi nada, professor. Vamos pegar esse exemplo aqui. Coloque aí no seu caderno e tente descobrir qual fração representa essa parte vermelha da primeira. Seria quanto? Seria assim. Quantas partes está dividido essa pizza? 4. E quantas partes que está em vermelho? 1. Então seria 1/4. Se você pegar essa outra, ela também está dividida de maneira igual. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ela está dividida em 8 partes. Então podemos dizer que 8 partes, que é sempre o número de baixo, a quantidades que a gente dividiu, e em cima, o que é que está de vermelho? 2 partes, então ficaria 2/8. Mas, tirando esses números, esquece os números, vamos olhar a pizza normal. Você percebe que essa parte vermelha aqui da primeira é igual a vermelha da segunda? A diferença é apenas que ela foi dividida de maneiras diferentes, mas os números ficou o mesmo valor quantitativo, porque aqui ficou 1/4 de pizza, quer dizer que foi metade da metade, e aqui também foi metade da metade, e acaba ficando a mesma quantidade. Então chamamos que 1/4 é equivalente a 2/8. Então assim a gente consegue identificar os números equivalentes. Quando ele representa a mesma quantidade, só muda a quantidade que está dividida, mas ela representa a mesma quantidade. Por exemplo, aqui representa um pedaço de pizza na primeira, né? E nessa segunda representa o mesmo pedaço de pizza, mas os números são diferentes. Mas isso significa dizer, por que acontece isso? Porque são números equivalentes, são números em que podemos dizer que são iguais. Como é que funciona isso, professor? Não entendi. Vamos ver aqui agora. Se eu tenho 3/6, aqui está dividido em 6 partes e 3 partes. E aqui eu tenho uma parte. Vamos botar essa daqui e pintar essa, pintar essa, pintar essa. O verde que eu pintei de verde aqui é para vocês identificar que são as partes em que você tá usando. Se você analisar, 3/6 vai ser igual a 1/2. Ainda estou sem entender, mas você vê que é igual, só muda a quantidade de partes que foram. Isso acontece, pessoal, é porque é o seguinte: a fração pode ser equivalente, ou seja, ter o mesmo valor numérico, como foi visto no exemplo anterior, e isso acontece porque multiplicamos a fração por um número, tanto o numerador como o denominador. Por exemplo, 1/2. Se eu pegar esse 1/2 e multiplicar por 3, tanto o numerador quanto o denominador, observe, 1 vezes 3 dá o quê? 3. E 2 vezes 3 dá o quê? 6. Então, significa dizer que essa fração vai continuar equivalente a essa. Como é que eu posso observar isso? Assim, ó. Se eu multiplico ela dessa forma, não vai alterar a quantidade, o valor numérico delas. Isso serve também, pessoal, só para vocês entenderem. Serve também para dividir, mas chamamos de divisão a simplificação de fração. Quando a gente pega, existe um número 3 e 6, e esses dois números, a gente sabe que existe um número que divide tanto 3 como 6. Como, professor? Eu posso pegar o 3 e dividir por 3? Posso. Eu posso pegar o 6 e dividir por 3? Posso. Então, aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a simplificação de fração.
essa simplificação funciona assim. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Chamamos, então, a redução, quando você reduz o tamanho dela. Por quê? Eu digo reduz o tamanho. Tipo assim, é chamado de fração irredutível aqui, ó. Por quê? Porque a gente não tem como mais dividir por nenhum outro número. Então, e é delas que surge as outras frações. Essa primeira fração surgiu depois que eu peguei o 3 e multipliquei aqui, ó. 1 sobre 2. Multiplico por 3, as duas, vai dar resultando isso. Então, a fração irredutiva é aquela fração em que você não pode mais dividir ou alterar o tamanho dela. Observe que aqui você aparentemente está maior, mas não. É representada pelo mesmo valor quantitativo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu faço no numerador, eu estou fazendo no denominador. Então é importante você entender isso, que a simplificação de fração é você reduzir ela dividindo tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. E é importante que vocês saibam que eu só posso fazer isso se for o mesmo número. Tanto como dividir, que chamamos isso de simplificar, mas como multiplicar, porque às vezes a gente tem que multiplicar. Sabe por quê? Vamos começar na adição e entender. Adição de fração, pessoal.